Olá, amados, olá, amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, todas as irmãs. Mais um dia que Deus nos concede, mais um dia de glória, mais um dia de vitória, mais um dia para a gente aprender um pouquinho sobre a palavra, sobre a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Amados, a Bíblia para algumas pessoas parece um pouco difícil entender e nós precisamos analisar assim. Você quer um ensino profundo? Se você quer um ensino mais aprofundado, aí sim nós temos que pesquisar não somente na Bíblia. Nós precisamos ter várias traduções da Bíblia, porque as traduções mais antigas, as primeiras traduções, ela tem uma linguagem um pouquinho difícil. Nós precisamos ter um dicionário do lado, nós precisamos pegar algumas traduções mais modernas, por exemplo, a NTLH. NTLH é nova tradução da linguagem de hoje. Ela traz uma linguagem mais fácil. Porém, as Bíblias que nós estamos acostumados a usar, que é da tradução do Padre Almeida, ela tem uma tradução um pouquinho mais difícil, ela tem uma linguagem um pouco diferente, e aí se torna um pouco difícil para uma pessoa que quer ter um ensino mais aprofundado. Mas hoje eu vou ler um texto para você trazer e entender como é que eu leio a Bíblia e trago a mensagem para a minha vida, para um uso pessoal, não somente como uma curiosidade bíblica, mas eu quero que Deus fale comigo. Então nós vamos ler o texto hoje e nós vamos pegar cada palavra, cada detalhe, cada versículo e ver como é que trago sem precisar de nada, sem precisar de um dicionário, sem precisar de estudar profundamente. Simplesmente eu quero ler a Bíblia, eu quero ler a mensagem e quero que Deus fale comigo. Quero que Deus mostre, dá uma resposta para mim, me dá uma direção. Exatamente isso que nós vamos fazer, tá bom? Eu vou ler um versículo somente para a gente começar esse estudo, ou essa pregação, da maneira que você queira entender. Toda pregação é um estudo, toda pregação é um ensino. Não modifique nada se você for num culto que é de ensino ou num culto comum. Deus vai te falar da mesma forma na palavra. Eu vou usar o Evangelho de Marcos, capítulo 8. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós vamos ler somente um versículo, o versículo 15, que diz assim: Jesus ordenou-lhes a quem? Ordenou-lhes a quem? Aos discípulos. Jesus estava com os discípulos e Jesus deu uma ordem aos discípulos. Ele diz assim: olhai, olha, guardai-vos. Esse guardai não é para você guardar, toma cuidado. Esse guardai no sentido, toma cuidado do fermento dos fariseus. A gente vai entender quem são os fariseus. E do fermento de Herodes, que era um rei. Nós vamos entender também somente esse versículo. Eu quero que você guarde esse versículo aí. Jesus está falando para eles dando um alerta para os discípulos. Está dando um alerta e esse alerta nós precisamos voltar. Eu vou pular um pouquinho desse contexto, nós vamos voltar para essa parte, mas para você entender o porquê que Jesus estava falando para os discípulos, para eles tomar cuidado do fermento dos fariseus, tomar cuidado do fermento de Herodes, nós precisamos voltar um pouquinho à Bíblia. Nós vamos lá para o capítulo 7, e nós vamos ler a partir do versículo 32, que é onde Jesus começa a fazer um milagre nesse contexto, bom? Então vamos lá. No capítulo 7 de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, nós vamos ler no versículo 31 em diante. 31 em diante, ele fala que Jesus está fazendo uma cura de uma pessoa, de um homem que era surdo e era gago. Ele tinha uma dificuldade em falar, numa região de Decápolis. Algumas Bíblias falam que ele era surdo e mudo, mas na verdade ele não era mudo, ele tinha uma dificuldade de falar, as palavras não saíam muito bem, ele gaguejava, não era muito nítido, mas ele não era mudo, ele fazia alguns sons aí. Então vamos ler lá no versículo 31 de Marcos capítulo 7, diz assim: Jesus, tornando a sair do território de Tiro, ou seja, ele estava numa região chamada Tiro, saiu de lá e passou por Sidom e foi até o mar da Galileia.
pelos confins de Decápolis. Ele chegou numa cidade, Jesus chegou junto com os seus discípulos, numa cidade chamada Decápolis. Trouxeram para Jesus um homem que era surdo e que falava dificilmente, que tinha dificuldade em falar. E rogaram-lhe, pediram para Jesus, para que Jesus impusesse, colocasse as suas mãos sobre ele. E Jesus, pegou aquele homem que era surdo e tinha uma dificuldade de falar, tirou a parte entre a multidão. Então Jesus pegou aquele homem e falou, olha, tem muita gente aqui, tem muita multidão, então vem cá um pouquinho, vamos se retirar um pouquinho dessa multidão. Retirando aquele homem da multidão, Jesus pôs os dedos nos ouvidos dele, cuspiu na sua mão, cuspiu na mão de Jesus, cuspiu na sua própria mão, e tocou na língua daquele homem que era mudo. Então, com o cuspe, Jesus pegou aquele cuspe e tocou na língua daquele homem que era surdo e, vamos dizer assim, mudo. Então, ele pôs os dedos nos ouvidos, cuspiu, tocou na língua daquele homem. Levantando os olhos ao céu, como Jesus sempre fez isso, toda vez que ele ia fazer algo, ele levantava os olhos aos céus e agradecia, pedia, conversava com Deus Pai. Ele suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, essa palavra aqui quer dizer, abre-te. E logo se abriu os ouvidos daquele homem, e a prisão da língua, a língua que era presa, se desfez. E ele começou a falar perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais ele proibia, tanto mais o divulgava. Então ele falou, Jesus falou para aquelas pessoas, olha, não fala para ninguém ainda não. Ainda não chegou a hora de ficar espalhando a notícia dos milagres. Mas quanto mais ele pedia, mais as pessoas se maravilhavam com Jesus e começou a espalhar, divulgar para todo mundo. E admirando sobremaneira, diziam, tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e faz falar o mudo. Então as pessoas começaram a falar, olha, esse homem faz maravilha, faz milagres. Né? Ele fez um surdo ouvir, um mudo falar. E começou a espalhar essa notícia. Então, conforme eu falei, nós lemos lá no Evangelho de Marcos também, capítulo 8, versículo 15, que Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. Olha, cuidado com... Deixa eu colocar aqui no computador uma linguagem mais fácil, para a gente ler aquela passagem lá. Então Jesus ele pegou e falou, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes, que era o rei, né? Deixa eu colocar aqui numa linguagem para me ler aqui o versículo novamente, ó. Jesus falou assim, ó, fique alerta, hein? Tome cuidado com o fermento dos fariseus, tome cuidado com o fermento de Herodes. E aí a gente voltou aqui para o capítulo 7, versículo 32, onde na região de Galileia, uma região chamada Galileia, no localização de Galileia, num local chamado Decápolis, perdão, algumas pessoas trouxeram para Jesus um homem que era surdo e tinha dificuldade de falar. Algumas bíblias falam que era mudo. Jesus, primeira coisa que a gente leu aqui, o que Jesus fez, a primeira coisa que Jesus fez antes de realizar o milagre, tirou o homem do meio da multidão. Então é algo que a gente tem que ler devagarzinho. Olha, peraí, Jesus foi lá na região de Decápolis, trouxeram um homem para ele lá que estava surdo e mudo, e aí antes de Jesus, Jesus já tocar, dar um sinal, fazer qualquer coisa ali mais rápida, não, mas Jesus primeiro tirou o homem da multidão. Amados, por que Jesus tirou o homem da multidão? Bem, a Bíblia não fala especificamente por que Jesus tirou o homem da multidão, mas dá um alerta para nós. Se você analisar, a multidão muitas vezes atrapalha. Você imagina Jesus, um homem conhecido pelos seus milagres, todo mundo querendo tocar, todo mundo querendo chegar perto, é que nem hoje em dia, né? Aqueles artistas que não pode sair para rua, não pode ir no shopping, que todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer abraçar, todo mundo quer beijar, todo mundo, aquela multidão sufocando ali. Então, multidão muitas vezes atrapalha. Nada contra, né, aquelas igrejas enormes que tem 1000, aqueles congressos, né, que tem milhões de pessoas ali. Mas, amado, você acha mesmo que
o pastor local ali, o pastor que está pregando no meio de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, ela conhece, ela percebe você ali no meio da multidão? Será que ela consegue dar atenção especial para o seu membro? Então uma pessoa que é membro, só um exemplo, não estou criticando não, estou apenas dando um exemplo para você poder entender que às vezes a multidão, nem sempre a multidão é algo que vai te favorecer. Então vamos supor que você é membro de uma igreja que tem lá 3.000 lugares, 1.000 lugares, já é, né, muito já. E aí o pastor que está ali pastoreando aquela igreja de 1.000 membros, você acha que ele conhece os 1.000 membros? Você acha que ele conhece um a um? Claro que não, né? Então, por essa razão que Jesus ele separava em grupos. Você pode notar que Jesus separou 12 discípulos, ele tinha mais discípulos, mas ele separava em grupos, olha, vai você aqui, vai você para lá. Porque é muito mais fácil você dar atenção, controlar, entender a situação, a necessidade daquela pessoa com menor número do que com uma multidão. Mas Jesus era Jesus. Jesus ele não tem essa limitação. Estou dizendo para o dia de hoje. Então a primeira coisa que Jesus grava isso, Jesus tirou aquele homem da multidão. Isso pode trazer uma pregação, pode trazer uma mensagem. Muitas vezes você está rodeado de pessoas que estão só te atrapalhando. Você tem inúmeras pessoas que você diz, entre aspas, que é seu amigo, que é sua amiga. Você tem inúmeras pessoas que frequentam a tua casa, né? Nossa, tua casa parece uma rodoviária, é um tal de entra e sai pessoas aí, não para. Mas será que essas pessoas estão trazendo algum benefício para a tua vida? Será que essa multidão de pessoas que está ao teu redor, que você acha que é teu amigo, que você está ali na roda dessa multidão de pessoas, está te trazendo algum bem, algum benefício? Te ajuda, te apoia na hora da necessidade? Ou quando você, na hora da necessidade, do perigo, da ajuda, as pessoas tudo fogem, somem da sua vida e esquecem que você existe? Só volta quando você está bem de novo. Então é uma mensagem para a gente alertar, né? Por que Jesus tirou aquele homem da multidão? Será que para nós também nada do que está na Bíblia é por acaso? Até uma vírgula tem uma mensagem para nós. Até mesmo uma vírgula, um ponto, tem uma mensagem para nós. Então se Jesus deixou aqui essa parte onde diz que Jesus tirou aquele homem da multidão, é um pouquinho para refletir para a nossa vida. Será que Jesus também não está querendo que essa multidão aí, eu saia um pouquinho dessa multidão, onde não está me ajudando em nada, não está me favorecendo em nada, para poder ter um particular com Jesus? Aí Jesus tirou aquele homem da multidão, pôs os dedos no ouvido daquele homem, né, do homem ali, logo em seguida ele cuspiu na sua mão, com a saliva de Jesus, colocou na língua daquela pessoa que era muda. Parece até uma coisa nojenta, né? Parece algo, fala, nossa, cuspir, nossa, imagina hoje, o dia de hoje, né? Embora alguns pastores querem imitar Jesus, né? É umas loucuras que eles fazem na igreja. Mas imagina hoje uma pessoa chegar lá com problema de fala, com algum problema de saúde, o pastor cuspir com a saliva, colocar na boca daquela pessoa. Será que fica legal? Não fica muito bom, né? Mas para Jesus, como eu falei, tudo que está escrito na Bíblia, nada do que Jesus faz é por acaso. Jesus não vai deixar nada escrito na Bíblia deixa aí do jeito que aí ficou melhor, não. Se Jesus colocou essa parte, tanto a retirada daquele homem no meio da multidão, como cuspir na sua mão e colocar saliva na boca daquele homem, o que Jesus estava falando para aquele homem entendeu a mensagem. Existe uma mensagem espiritual para tudo isso. Aqui, Jesus estava falando, eu sou a fonte da cura. Esse guspe que está saindo de mim, está saindo da fonte da cura. Talvez aquele homem tenha tentado ir para vários médicos, tentado tantas ajudas, gastado tanto dinheiro com medicina, com remédio, tentando curar a sua mudez, tentando curar a sua gagueira, e não conseguia. E Jesus, quando cuspiu na mão dele e colocou na língua daquele homem, Jesus estava falando, eu sou a fonte da cura. Então se você está enfermo, se você já tentou de tudo, se você já passou por médico, o médico falou, olha, não consigo entender, os remédios não estão fazendo efeito, Jesus está dando uma luz para você, está dando uma mensagem espiritual nessa mensagem.
Ele está falando que ele é a fonte da cura. Ele pode te curar. Ele pode fazer aquilo que o médico não é capaz de fazer. Aliás, aquilo que o médico não é capaz de fazer é somente Jesus. O que o médico, o que nós podemos fazer, não precisa de Jesus, né? Nós podemos fazer a nossa parte. Aí prosseguindo, Jesus após isso, após tocar no ouvido daquele homem surdo e mudo, e colocar a sua saliva na língua daquele homem, Jesus dá uma ordem, ele fala-se Efatá, que significa abre-te. E naquele momento, os ouvidos daquele homem começou a ouvir, e a sua língua se destravou, se soltou, e ele começou a falar. Isso aí foi lá na região de Decápolis. No capítulo 8, eu li um pouquinho antes para a gente poder entender aquele versículo que nós lemos no início. No capítulo 8, diz que Jesus faz a segunda multiplicação dos pães e peixes. Diz assim no capítulo 8, Marcos capítulo 8. Fala assim: naqueles dias, havendo muita grande multidão, então tinha bastante pessoas, e não tendo o que comer, Jesus chamou para si os seus discípulos e disse-lhe: eu tenho compaixão da multidão, porque já estão 3 dias que estão aqui comigo e não tenho o que comer. E se eu deixar eles voltarem para sua casa, da maneira que eles estão sem comer nada, eles vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde que nós podemos tirar? Onde que a gente vai comprar pão nesse deserto? E perguntou Jesus: quantos pães você tem? E eles disseram: nós temos 7 pãezinhos. Jesus ordenou à multidão que se assentasse, e tomando 7 pães, pegou 7 pães, deu graças a Deus, partiu e deu aos seus discípulos para que pudesse diante deles, distribuísse para a multidão. Então Jesus pegou aqueles 7 pãozinhos, agradeceu a Deus, deu graças a Deus, orou ali, cortou em pedaços e falou: olha, distribui para a multidão. Tinham também um pouquinho de peixe, e tendo dado graças, ordenou também que pusesse diante. Comeram e saciaram, e dos pedaços que sobrou, conseguiram levantar ali, conseguiram sobrar, encher 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 pessoas. E aí, sim, Jesus despediu. Então Jesus estava na região de Decápolis, curou lá um homem que era surdo e mudo, foi para uma outra região, ali encontrou novamente uma multidão de pessoas que queriam ouvir a Jesus, e ali Jesus pegou e começou a conversar. Algum tempo, que Jesus estava ali com a multidão, era uma região deserta, estava ali já 3 dias, as pessoas ali estavam ouvindo Jesus por 3 dias, é como se fosse um congresso, aquelas pessoas ali ouvindo os ensinos de Jesus, 3 dias consecutivos sem comer, sem beber, porque era uma região deserta. Jesus chama os discípulos ali e diz para os discípulos: olha, eu estou preocupado com essas pessoas. Então, amados, mais uma vez a gente vai parar por aqui. Vamos parar aqui e vamos chamar atenção. Vê que se você ler a Bíblia devagarzinho, vai ter situações que te chamam a atenção, vai ter situações que faz você parar e refletir. Nós lemos no capítulo 7, no versículo 33, que Jesus pegou aquele homem que era surdo e mudo antes de fazer o milagre, tirou da multidão. Então já foi uma mensagem para nós. Muitas vezes a multidão, aquele número de pessoas que está ao teu redor, mais atrapalha do que ajuda a sua vida. Aqui, Jesus está falando que ele tem compaixão. No versículo 2 ele fala: olha, eu estou preocupado com essas pessoas. O que Jesus está falando para nós no dia de hoje? Que ele se preocupa com a tua vida, ele se preocupa com a sua vida, ele se preocupa com as pessoas. Talvez a tua oração ainda não está respondida, talvez a tua oração ainda não se cumpriu, mas isso não quer dizer que Jesus não se preocupa. Talvez a situação da sua vida está de uma forma onde você está te perguntando: mas cadê Deus? Por que Jesus não está me vendo? Por que Jesus não está fazendo nada? Independente do silêncio de Deus, independente que se ainda não realizou aquilo que você está pedindo em oração, Jesus está
mostrando na sua palavra que ele se preocupa com você. Ele diz: eu estou preocupado com essas pessoas. Jesus se preocupa com você, pois já estão 3 dias e não tem o que comer. Se eu despedir essas pessoas aí, muitos não vão aguentar o trajeto de volta e vai morrer no caminho, porque faz 3 dias que não estão comendo. Os seus discípulos perguntaram: aonde que nós vamos encontrar comida nesse deserto? Quantas vezes nós agimos como esses discípulos? Muitas vezes nós temos testemunhos a contar a noite toda. Se a gente olhar para trás e ver o que Jesus já fez na nossa vida, nós não deveríamos ter dúvida de Jesus. Nós não deveríamos ter temor das situações que acontecem na nossa vida. Porque quantas vezes Jesus ele esteve conosco e nos livrou, e nos abençoou, e nos protegeu, se preocupou conosco. Mas muitas vezes nós fazemos como esses discípulos. Os discípulos acabaram de ver um milagre de uma cura de um homem que era surdo e mudo. É muito mais difícil esse milagre de cura do surdo e mudo do que o alimento, do que pão. Mas muitas vezes nós agimos como esse discípulo. Aonde que nós vamos arrumar pão? Aonde que eu vou conseguir dar jeito na minha vida? Como que eu vou conseguir sanar essa preocupação, essa situação, essa circunstância? Como que eu vou fazer? O que eu faço na minha vida agora? E quantos testemunhos Jesus já fez na nossa vida? E a gente muitas vezes fala como esse discípulo. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer nesse deserto onde ninguém me ajuda? Jesus pergunta para os seus discípulos: o que vocês têm? Quantos pães você tem? Os discípulos falam: nós temos apenas 7 pães e alguns peixinhos. Jesus pede para o povo sentar, dá graças a Deus, em tudo dá graças. Jesus está nos ensinando que em tudo nós devemos dar graça, agradecer a Deus, por mais que nós não entendemos a situação, mas nós devemos dar graças a Deus. E pede para distribuir os pães e peixes. Com esse milagre, na multiplicação que Jesus fez aqui, foram alimentados 4.000, tinha 7 pães e alguns peixinhos, foram alimentados 4.000 pessoas. E ainda sobrou 7 cestos cheios de pão e peixe cheios. Esse é Jesus, esse é o Deus que nós servimos. No versículo 10 é onde nós vamos entrar, que fala sobre o fermento dos fariseus, onde nós iniciamos essa mensagem. Lá no versículo 10 fala assim: e entrando logo no barco com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, Jesus disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade eu vos digo que essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram, os discípulos se esqueceram de levar o pão. E no barco não tinha consigo nenhum pão, porque eles se esqueceram, né? E ordenou-lhes Jesus dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: para que arrazoais que não tens pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais, quando partiu 5 pães, 5.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram 12. E quando parti 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios ficaram? E disseram 7. E ele lhe disse: como que vocês não entendem ainda? Então a gente vê aqui, vou começar a recapitular para a gente poder entender a sequência. Eu iniciei a mensagem falando nesse versículo 15, onde Jesus dá uma bronca nos seus discípulos, dá um alerta para os seus discípulos, fala: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. Aí eu voltei lá para o capítulo 7 e falei sobre a cura de um surdo, de um mudo, de um surdo e gago, surdo e mudo. Jesus tirou aquele homem que era surdo e mudo do local
da multidão, para Jesus realizar o milagre. Muitas vezes ele tem que nos tirar da multidão, dessa roda de amigos, dessa roda de amizade que você tem, dessas pessoas que só estão te atrapalhando, tumultuando. Jesus tira aquela pessoa e aí fez um milagre na vida daquele homem. Fez um milagre. Aí logo em seguida, ele pega, vai para uma outra região, onde tem uma multidão, tem 4.000 pessoas lá, ficaram 3 dias ouvindo Jesus ensinar, ficaram 3 dias ouvindo Jesus pregando a palavra, ensinando, cuidando daquelas pessoas. Jesus pega e fala, olha, eu me preocupo com essas pessoas, Jesus se preocupa com você, porque faz 3 dias que eles estão aqui me ouvindo, não tem nada para comer. Aí os discípulos, né, na sua incredulidade, mesmo do lado de Jesus, às vezes a pessoa que está mais próxima de Jesus é a pessoa que mais duvida. E aquela pessoa que está longe, afastada de Jesus, ela crê no milagre. E aí os discípulos falam, mas onde que a gente vai conseguir pão? No meio desse deserto? Aí Jesus pergunta, quantos pão vocês têm aí? Nós temos aqui 7 pãezinhos, alguns peixes. Jesus faz o milagre da multiplicação, repartiu aquele pão, aqueles peixes multiplicado, com o milagre da multiplicação. 4.000 pessoas comeram, sobraram 7 cestos cheios. E aí Jesus entra no barco, despediu aquelas pessoas já alimentadas, aí sim elas poderiam voltar para sua casa sem se desfalecer, sem morrer no meio do caminho, sem passar mal. E aí Jesus vai para outro caminho, entra no barco e vai para outra região. No barco ali, os discípulos começam a falar, olha, e agora? O que a gente vai fazer? Antes disso, né, Jesus foi para outro lugar, chegou lá numa região, antes de acontecer essa discussão dos discípulos, Jesus chega na outra cidade e dá de cara com os fariseus. Os fariseus são aqueles religiosos, sabe? Não era aquela pessoa que estava ali preocupado em conhecer Jesus, estava preocupado em seguir Jesus, em ser um discípulo de Jesus. É aquela pessoa que quer atrapalhar, que quer ficar, mas o teu Deus, sabe aquela pessoa que quer tirar sarrinho, que quer contar uma piadinha, que quer desafiar, colocar você na parede, aquela pessoa que não respeita a tua religião, a tua crença, e quer ficar tirando um baratinho, né? Quer tirar um sarrinho, os escarnecedores. Os fariseus eram assim, né? Mancavam de religiosos, mancavam de pessoas boas, sabedoras da lei, sabedoras, né? Melhores do que todo mundo, mas não estavam interessados em fazer a verdade, não tinha uma mudança de caráter. E eram os fariseus. E aí quando Jesus chegou, os fariseus foram lá, olha, nós acreditamos em ti, nós vamos até acreditar em ti se você fizer um milagre. Se você fizer um milagre, aí sim nós vamos acreditar que tudo isso que estão falando de você, que você acabou de curar um surdo e um mudo, que você multiplicou pão, nós só vamos acreditar se você fizer um milagre. Aí nós vamos saber se esse milagre vem de Deus mesmo ou não. Aí nós vamos analisar. Aí Jesus olha para aqueles olhos e fala, eu não vou te dar milagre nenhum. Vocês não estão interessados na verdade, no caminho da verdade, a vida, a salvação. Vocês estão preocupados em tumultuar. Jesus virou as costas para ele e saiu daquela cidade, vamos para outro lugar. Aqui não dá, onde tem fariseu não dá. Onde tem pessoas que não têm compromisso com Deus, onde tem pessoas que não têm compromisso, não querem saber de Jesus, quer saber só da bênção, do milagre, Jesus vira as costas. Jesus não vai perder tempo, jogar pérolas a porcos. Né? Infelizmente tem pessoas assim, que só quer um milagre, só quer ver o sinal de Jesus. Só quer ver o milagre acontecendo, os sinais caindo do céu, mas não quer compromisso com Jesus. Jesus virou as costas e foi para outro lugar. E nesse tumulto, nessa discussão com os fariseus, os discípulos acabaram esquecendo os 7 cestos cheios de pães lá. Entraram no barco e ficaram comentando com o outro. E agora? Nós esquecemos o pão. Jesus acabou de fazer um milagre e nós novamente não temos pão. E se chegarmos do outro lado lá também, precisar do pão, nós não temos nada. Aí Jesus pega e olha para ele e fala, ei, por que vocês estão aí discutindo? Cuidado com o fermento dos fariseus, hein? Cuidado com o fermento de Herodes. E aí os discípulos falaram, tá vendo? Tá falando de fermento. É porque a gente não tem pão. Por que a gente foi esquecer, tá vendo? Chamou a atenção nossa. E aí Jesus pega e dá uma outra alerta para ele, dá outra repreensão para ele. Por que vocês estão aí preocupados com pão?
Por que vocês estão preocupados com as necessidades? Poxa, já não basta os milagres que eu fiz? Lembra do primeiro milagre? Quantos pãezinhos lá vocês não entendem? Que quantos pães vocês tinham no primeiro milagre? 5 pães e 2 peixinhos. Tá? E quantas pessoas foram alimentadas lá naquele 5 pãezinhos, 5.000 pessoas. Quantos cestos sobraram? 12. Tá? Então esse foi o primeiro milagre. Vocês tinham 5 pãezinhos e foram alimentados 5.000 pessoas e sobraram 12 cestos. E dessa vez a gente acabou de sair do milagre. Quantos pãezinhos você tinha lá? 7. Quantas pessoas foram alimentadas? 4.000 pessoas. Quantos cestos sobraram? Sobrou 7 cestos. E por que vocês estão preocupados com alimento? Eu acabei de fazer milagre. Vocês estão aqui do lado de alguém que faz milagre. Do lado de alguém que pode solucionar o teu problema. Do lado que pode dar um jeito na tua vida. E você está preocupado com o teu emprego, com enfermidade, com o teu marido, com a tua esposa, com a tua casa, com o que você vai fazer amanhã, com a situação que está acontecendo. Você está olhando para o mar revolto. Você está olhando para a tempestade e não para aquele que está dentro do seu barco. Jesus estava dando uma bronca para ele. Cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos achavam que quando ele falou fermento, ele falava do pão. Mas o que Jesus estava falando, sabe o que é o fermento dos fariseus? É incredulidade. Os fariseus não creem em Jesus. Eles queriam somente ver um sinal, uma maravilha acontecendo, algo diferente. E mesmo assim é capaz de ele falar que foi combinado. Não, foi combinado. Ele curou porque combinou. Não, ele fez isso porque é magia. Não, o seu poder vem de Beelzebu. Esses são os fariseus que estão hoje na igreja. Que não crê, que só quer bênção, que só quer uma resposta de Deus, mas não tem um compromisso nenhum. Jesus está falando para os seus discípulos, cuidado com esse fermento, essa incredulidade, esse comportamento espalha, contagia. E vocês estão fazendo a mesma coisa. Quando vocês ficam se preocupando com o que comer, com pão, que acabou de fazer um milagre, vocês estão preocupados porque vocês esqueceram o pão. A Bíblia fala que nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. O Senhor é nosso pastor e nada nos tem falta. Se nós temos Deus, nosso Jesus em nossa vida, nada nos falta, amado. Por que a gente muitas vezes age como os discípulos com o fermento dos fariseus? E o fermento de Herodes é a maldade, é pessoas maldosas, pessoas que não se converteram, pessoas que não mudaram seu caráter, se dizem cristão, se dizem evangélicos, frequentam a igreja, mas são ruins, pessoas ruins, que desejam mal, que não têm amor, não têm compaixão, não perdoam ninguém, pessoas que agem na carne ainda. Por isso que eu comecei nesse versículo 15, onde Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado. Então Jesus foi para outra região, onde encontraram os fariseus. Esses fariseus pediu para Jesus fazer um milagre, só então que acreditaria no seu poder, se vinha ou não de Deus. O que Jesus fez? Subiu num barco e foi para o outro lado, longe dos fariseus, porque fariseu só atrapalha. Fariseus só quer ver milagre, não quer saber nada de Deus, não tem compromisso, não crê, sai reclamando. Para ver milagre tem que ter fé. Para o milagre acontecer na tua vida, você precisa acreditar. Versículo 14, a gente vê que enquanto Jesus atravessava para o outro lado, no barco, os discípulos começaram a falar com o outro. Esquecemos os cestos, e agora os pães ficaram do outro lado. Jesus olha para ele e diz, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com essa incredulidade. E aí os discípulos, olha, ele está falando de fermento, nós esquecemos o pão, ele está brigando com a gente. Jesus pergunta de novo, por que vocês estão preocupados, mano? Eu não sou o Deus do impossível. Entrega teus caminhos das minhas mãos e o mais eu farei. Isso me lembra uma outra mensagem, lá em Marcos, no Evangelho de Marcos também, que quando Jesus estava atravessando de um lado para o outro também, Jesus estava no barco e cansado da multidão, que ele já estava pregando ali, também há alguns dias, ele dormiu, cansado, ele dormiu.
E quando ele dormiu no barco, começou uma tempestade. E os discípulos se apavoraram ali, começaram, pega o barco, tira a água ali, olha a água ali, a gente vai afundar, olha a onda do jeito que tá, olha a altura dessa onda, e começaram a gritaria, e vai para lá e vai para cá, e Jesus dormindo. Aí um dos discípulos falou, acorda Jesus aí. Quando Jesus acordou, ele repreendeu Jesus, falou, ei, você não se preocupa com a gente está aqui morrendo, vamos afundar, olha a tempestade que tá, e você está dormindo. Não está vendo a água batendo no teu rosto? Como que você consegue dormir no meio de uma tempestade dessa? Vai todo mundo morrer. E Jesus fala, olha, vocês ainda não têm fé. Estão com fermento de fariseus. Quem está aqui no barco é aquele que faz milagre. É aquele que anda por cima do mar. É aquele que acalma a tempestade. O Deus que você serve é Jesus. Um Deus do impossível. E você está com Jesus do seu lado, no teu barco, e tentando agir por conta própria. Tentando tirar a água do teu barco para não afundar sozinho. Ao invés de chamar Jesus, convidar Jesus, crer. E ainda que Jesus estiver dormindo, não dando resposta à tua oração, em silêncio. Mas Jesus está no teu barco. E se Jesus está no teu barco, se Jesus está na tua vida, pode ter a tempestade que for, você não vai afundar. Nenhum mal vai te causar. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que confiam, daqueles que têm, a certeza que Jesus está com ele. Todas as coisas cooperam, ainda que nossos olhos eu acho que não. O fermento que Jesus estava falando não tinha nada a ver com pão. Jesus estava dizendo, depois de tanto milagre, depois de tanto testemunho que eu fiz na sua vida, você já ainda está preocupado com as coisas que acontecem. Jesus nunca te enganou. Jesus falou, no mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu estou contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Vocês estão que nem incrédulo, estão que nem fariseus, sem fé, duvidando, incrédulo, apavorado. Muitas das vezes nós agimos iguais, amado. Qual foi o dia que te faltou o pão nosso de cada dia? Nunca vi um justo mendigar o pão e na sua descendência passar fome. Jesus tem cuidado de você, Jesus se preocupa com você, te protege, Ele te dá ordem ao teu respeito para te guardar em todo o seu caminhar. E você, ao invés de entregar os seus caminhos na mão de Jesus, confiar nele, para que o mais Ele possa fazer, você se desespera. Lembra de quantos testemunhos, quantos livramentos Jesus fez na tua vida, na hora da tempestade. Não adianta você tentar resolver sozinho. Talvez você, durante todo esse trajeto da sua vida, você está tentando resolver os problemas sozinho. E você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque tem coisas que somente Jesus pode fazer para você. Ou você lembra que Jesus está a todo momento batendo na tua porta, te convidando para você entregar a sua vida para Ele. Ou você vai caminhar, tentar tirar água, tentar resolver os seus problemas, e resolve, aparece outro, e resolve, aparece outro, e parece que você não sai do lugar. Convida Jesus, essa paz que você procura, essa solução para a sua tempestade, não vem dos seus esforços. Nada que você faça, você vai conseguir êxito. Mas, se você convidar Jesus para te ajudar, você vai ver que aquilo que era tão difícil, aquilo que parecia impossível, Jesus faz em questão de segundos. Versículo 22, Jesus chega lá em Betsaida, vamos lá, e cura um outro cego, um outro homem cego. Jesus chegou em Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe, pediram para que tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspiu-lhe nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou se ele estava vendo alguma coisa. E levando ele os olhos, disse, eu vejo homens, pois os vejo como se fossem árvores que estão andando. Depois tornou a pôr a mão nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintava a todos, e mandou para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Não entra na aldeia. Então, Jesus, no versículo 22,
chega numa outra cidade chamada Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um outro homem que estava ali cego até Jesus. Jesus pega o cego pela mão. Lembra do primeiro homem lá que ele era surdo e mudo? Ele é surdo e mudo. Jesus fez o quê? Tirou ele da multidão. Olha, para fazer um milagre na tua vida, vocês têm que sair dessa multidão, dessa roda de amigos seu aí que não te ajuda nada, só te atrapalha, dessas falsas amizades que andam na tua casa. Você tem que sair dessa, para que eu possa fazer um milagre. Aqui já é o homem cego. Imagina um homem cego. Jesus, as pessoas falam: ei, Jesus, esse homem está cego. Você pode fazer alguma coisa por ele? Jesus pega ele pela mão. Jesus pega pelas suas mãos. Há uma mensagem para você. Ele segura nas tuas mãos. Eu não tenho força. Jesus está pegando nas tuas mãos hoje. Ele vai te ajudar a sair dessa situação, a sair dessa roda de amizades falsas, a sair dessa multidão que só está te atrapalhando. Jesus pegou pela mão daquele homem e levou ele para fora do povoado. Levou ele lá para fora, pegou lá fora do povoado. Ele cuspiu, passou saliva nos olhos daquele cego e perguntou: você está vendo alguma coisa? Aquele cego falou assim: olha, eu estou vendo vultos. Eu vejo pessoas como se fossem árvores que andam. Jesus outra vez coloca as suas mãos nos olhos daquele cego e pergunta: e agora, você está vendo? E aí ele falou: olha, agora sim eu estou enxergando direito. Eu pergunto, por que naquele primeiro milagre, que nós acabamos de ler no capítulo 7, Jesus ele curou aquele homem que era surdo e mudo de uma vez só. Foi uma etapa só. Mas esse homem, Jesus teve que fazer em duas etapas. Primeira etapa, aquele homem: olha, estou vendo, mas acho que o grau do óculos não veio muito bom não. Estou vendo as pessoas, parece árvore andando, não estou vendo muito bem. E Jesus tem que fazer a segunda etapa para aquele homem ver. Porque tem pessoas que Jesus ele pode fazer o milagre de uma vez por todas. Uma hora, numa etapa só. Porque ele sabe, ele conhece a estrutura daquela pessoa que não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai continuar nos caminhos corretos, mesmo depois do milagre. Por quê? Porque Jesus sabe que aquela pessoa não está atrás somente do milagre. Somente do milagre e tchau, Jesus. Não, ele está ali por uma situação, ele está buscando Jesus por alguma situação, mas ele não vai largar Jesus depois que receber. Agora tem pessoas que Jesus precisa tratar aos pouquinhos, porque sabe que se der um milagre de vez, tchau, Jesus, só quando eu precisar de novo que eu volto aqui. Age que nem os fariseus, só estão preocupados com a bênção, com a resposta. Então Jesus tem que ir fazendo aos pouquinhos, tratando aquelas pessoas aos pouquinhos, por etapa, para ver se aquela pessoa reconhece que o único caminho, a verdade, é Jesus. E Jesus não é brincadeira. Jesus não é só para buscar bênção materiais. Porque a Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta você conseguir a tua cura? O que adianta você conseguir o teu emprego? A solução para o teu casamento? E amanhã você morre sem salvação. Então Jesus, para uma pessoa, algumas pessoas, ele trabalha numa vez só. A pessoa pede, Jesus responde, soluciona numa etapa só. Para outra, Jesus vai trabalhando. Porque a pessoa tem que amolecer o coração, tem que entregar a sua vida para Jesus. Para que Jesus possa realmente fazer o melhor. Então Jesus pegou aquele homem pela mão, né? Levou lá para fora, cuspiu ali, aquele homem começou a enxergar. Jesus disse para ele, depois que Jesus curou aquele homem, Jesus fala assim: olha, não volta lá para o povoado, tá bom? Não volta para o povoado. Amados, pensa você, um cego, que está há muito tempo ali esperando uma cura, ou nasceu cego, morando num vilarejo ali, num povoado, num bairro. Aquele homem cego, ele cria algumas percepções que nós não temos. Ele mesmo cego, ele sabe cada buraco que tem na calçada. É o ambiente dele, é um ambiente que ele conhece. Então ele sabe ali, de cor, cada buraco que está na calçada, cada fofoqueira que está na esquina,
Boa tarde, Dona Maria. Dá um bom dia. Isso ele faz porque ele já acostumou no seu bairro ali. Ele sabe, andando com a sua bengalinha, ele sabe, opa, aqui tem um buraco, aqui tem um degrau, aqui tem a fofoqueira, do bom dia todo dia, ali tem um cachorro. Ele vai acostumando com o seu ambiente, com as dificuldades. Porque a pessoa está cega. Então ela se acostumou com a situação. Isso faz com que ele se acostume e até se acomode com essa dificuldade. Ele acaba se acomodando com essa vida de cegueira. Por isso que Jesus pegou ele pela mão e levou ele para fora no ambiente onde ele não conhece, um ambiente desconhecido, um ambiente novo. Ele tirou aquele cego da zona de conforto dele. E é nesse ambiente novo que, por anos, talvez pelo cego não conhecer aquele ambiente, foi evitado. De repente aquele cego nunca saiu daquela aldeia ali, evitou sair daí, porque lá eu não conheço, aqui eu conheço o buraco, aqui eu conheço o cachorro, aqui eu conheço a esquina. É nesse ambiente novo que Jesus fez o milagre. O que eu estou dizendo aqui, amado? Talvez a tua vida está numa cegueira espiritual. Talvez você esteja que nem esse cego, não cego fisicamente, mas cego espiritualmente. Você vê a tua vida só debaixo de brigas. Brigas por besteira. Hoje parece que é uma modinha, Ficar criando situações para brigar. Parece que é bonito, Parece que é bonito. Você vê essas pessoas hoje, ao invés de querer uma paz, querer se dar bem com o marido, querer se dar bem com a esposa, com os filhos, querer se dar bem com a família, parece que gosta de ficar criando confusão, Parece que gosta, tudo arruma confusão, tudo olhou para ele, que você olhou para a direita, que você olhou para a esquerda, porque você falou, tudo arruma confusão, tudo quer arrumar uma briga. E a pessoa parece que está que nem esse cego, se acostumou com essa vida de briga, sabe? Tem pessoas que ninguém convida mais para o seu lar, porque quando vai só arruma confusão, enche a cara, só cria confusão, só sai briga, só sai fofoca. Sabe, pessoas que ninguém convida mais e evita. Um casamento que é só debaixo de briga, briguei, aí eu separar, aí voltei, aí briguei de novo. Tem pessoas que estão que nem esse cego espiritualmente, não está enxergando o que está acontecendo na sua vida. Sabe, o inimigo está reinando no seu lar, reinando na sua vida, causando contenda, causando briga, confusão, desgraça, quebra as coisas, nada dá certo, uma vidinha que não anda, não vai para frente, não vai para trás. E a pessoa está que nem esse cego, se acostumou com o ambiente, se acomodou com essa vida, se acomodou. E Jesus pegou pela mão daquele homem, antes de evitar a cura, e tirou ele daquela zona de conforto, daquele lugar, aquele vilarejo, aquela localidade, aquela comunidade que ele morava ali, aquele bairro que ele morava. Jesus falou, eu preciso tirar você daqui, aqui você está muito acomodado, você já se acostumou. Você não procura uma coisa melhor para a tua vida. Você não quer uma paz, você não quer enxergar as coisas que Deus tem para você. Você já se acomodou com essa localidade. Você já se acomodou com a situação. Para você é normal essa brigaiada. Para você é normal essa necessidade que você passa. Para você é normal essa miséria que você vive. Para você é normal. Já virou normal. Já se acostumou. Já virou uma zona de conforto. E Jesus pegou aquele homem pelas mãos e falou, eu tenho que tirar você daqui. Sabe, Jesus muitas vezes permite você perder o emprego para tirar daquele emprego que você já estava se acostumando, se acomodando ali. Jesus tem coisa melhor para você. Jesus tira você da casa onde você mora, onde você já conhece todo mundo, já acostumou com o bairro, porque Jesus tem coisa melhor para você. Você não está entendendo o que Deus tem para a tua vida. Jesus muitas vezes permite situações acontecer na tua vida para ver se você acorda, para falar para você que esse local que você frequenta não é o caminho da verdade, não é a vida, não é a salvação. Só está te trazendo desgraça. Esse local onde você acha que está te ajudando, o inimigo está trabalhando na tua vida.
Não está mudando em nada, são anos e anos que você está indo para esse lugar e não está te resolvendo a tua vida. Pelo contrário, parece que nunca muda, é só debaixo de briga, confusão, tristeza, angústia, choro e até agressões físicas. E Jesus hoje está falando para você, você não tem mão, eu estou fazendo que nem eu fiz com aquele cego, eu estou pegando nas tuas mãos, te dando força para você sair desse lugar. Para você ir até Jesus, aonde Jesus te levar, e não aonde você está indo. Não aonde você está indo. Jesus pegou, tirou daquele conforto, daquele zona de conforto, daquele comodismo ali. E só naquele ambiente novo. Somente naquele ambiente novo. Era novo para aquele cego. Ele tinha que... É um ambiente que ele não conhecia. Mas quando ele aceitou o convite de Jesus, falou, olha, você quer a cura? Você quer enxergar? Eu vou te tirar você daqui. Vou te levar para um ambiente novo. Você concorda? Você aceita? Aquele cego aceitou. Me leva, Jesus. Aonde o Senhor me levar, eu vou. E foi por aceitar esse convite de Jesus. Foi por ir nesse ambiente novo que aconteceu um milagre. O que Jesus está falando para você nessa noite é que se você aceitar o convite que Ele está te fazendo, Ele vai pegar nas tuas mãos e vai te conduzir para as bênçãos sem fins que Ele tem para derramar na tua vida. Mas vai ser um ambiente novo. Um ambiente onde Ele vai te tirar muitas vezes dessas falsas amizades, dessas pessoas que não estão te ajudando em nada, só estão atrapalhando a tua vida, trazendo energias negativas, demônios junto com elas. Esse local onde você tem buscado um fortalecimento espiritual não tem te ajudado em nada. É puro engano. É puro engano. E Jesus quer te levar para o caminho correto. O caminho que vai solucionar a tua vida. O caminho que vai te trazer a paz, não essas brigaiadas que você tem. O caminho que vai te trazer prosperidade. E não essa miséria que você vive. Trabalha o mês todo só para pagar a conta e não sobra nada. Quer verdadeiramente servir a Deus? Quer que Jesus faça algo na tua vida, um milagre? Quer que Jesus dá um jeito nessa sua vida e te traz o verdadeiro caminho? Não vai ser fácil. É um ambiente novo. Aquele cego vai ter que aprender tudo de novo. Mas ele recebeu um milagre. Ele começou a enxergar. Ele começou a enxergar. Você vai para um ambiente novo. Você vai começar a enxergar o caminho correto. Jesus vai direcionar você para o caminho correto, para a ação, para as situações. Jesus vai estar com você no teu barco quando a tempestade se levantar, os problemas surgirem, as aflições vierem na tua vida. Você vai ter Jesus para te ajudar. E não esse engano que você está frequentando e que não te ajuda em nada. É só temporariamente e começa tudo de novo. Se você aceitar esse Jesus como esse cego fez, Jesus ele vai fazer um milagre na tua vida. Como ele fez um milagre para esse cego. Todas as maravilhas, a sorte de bênção que Deus tem para você, você vai passar a enxergar. Mas ele diz, da mesma forma que ele disse para esse cego, se você aceitar o Jesus como teu Senhor, como teu pastor, como aquele que vai direcionar a tua vida, Jesus dá a mesma ordem para esse cego. Jesus falou para aquele cego, não volte para o vilarejo, não volte para o local onde eu tirei você. Jesus está dizendo para você, você não vai poder voltar para o local da onde Deus está te tirando. Aceita Jesus e você vai ver o quanto vai mudar a tua vida. Nessa noite, uma nova história começa na tua vida. Esse cego teve oportunidade, teve ali os obstáculos, mas um obstáculo diferente. Os obstáculos já não eram os mesmos daquele cego, porque agora ele estava enxergando. Ele teve obstáculo diferente para enfrentar. É um novo mundo para ele. Para você vai ser um novo mundo. É uma nova religião. É um novo Deus. O Deus verdadeiro. Mas o importante é que se você aceitar esse Jesus como teu Senhor e Salvador, você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava. Caminhos para a tua bênção, para a tua vitória que você não conseguia. As tempestades, os problemas podem surgir. Mas Jesus está com você e você vai saber a quem chamar. Você vai saber quem pode resolver os teus problemas. É só chamar Jesus, mano.
Jesus nessa noite está te convidando para você chamá-lo, para você aceitar esse convite, para que as coisas mudem na tua vida. Se você aceitar Jesus, aí onde que você está, é conversar com Jesus, não é uma oração tão simples. É só dizer essa frase: Senhor Jesus Cristo, eu aceito o Senhor como o meu Senhor da minha vida, o meu Senhor espiritual, o meu pastor que vai me ensinar todas as coisas. Eu te aceito como Senhor, como o pastor da minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu confio em ti e sei que o mais o Senhor fará. É somente isso. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu não quis trazer uma pregação aqui de forma totalmente emocional, né, sensacionalista. Eu quis ler a Bíblia aqui devagarzinho aqui para ver que é tão simples a Bíblia. É você ler devagarzinho, entender cada passagem, por que Jesus tirou aquele homem, por que Jesus fez isso, e trazer para a tua vida. Será que Jesus não quer fazer a mesma coisa na tua vida? Só isso, tá bom? Se você gostou da mensagem, se você quiser mais mensagem como esta, se você tiver alguma dúvida de alguma passagem que você leu na Bíblia e não entendeu, é só deixar no comentário, tá bom? Eu vou fazer o possível para poder te ajudar. Aquilo que eu não souber, eu busco ao Senhor e tenho certeza que Jesus vai trazer a luz dessa dificuldade de entendimento, tanto na minha vida como na tua, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe a sua vida.